Aplauda ao Senhor. Deus é bom o tempo todo. Aleluia. É um privilégio estar na casa do Senhor para prestarmos um culto de louvor e adoração a Ele. Mas antes de irmos para a palavra, eu queria fazer duas colocações. Domingo nós tivemos o culto de ceia e antes da ceia, pela manhã, eu anunciei a morte de um senhor de muita autoestima. Logo em seguida veio o falecimento do pai do irmão Messias. Que nós possamos lembrar deles, nesse momento de dor e de angústia. E hoje também tive mais uma notícia desagradável. Uma irmã lá da igreja de Arthur Nogueira perdeu o pai hoje. Que nós possamos sempre lembrar desses que partiram, tá? Em especial para que Deus sustente aos corações daqueles que ficaram. Amém? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 2, verso 26. Eclesiastes, capítulo 2, verso 26. Todos acharam? Glória a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos e te louvamos por mais essa noite podermos estar aqui na tua presença. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado. Clamamos a Ti, Senhor, que nos ajude a diminuir de nós, para que sejamos cheios do Teu Santo Espírito. E no nome santo de Jesus, ó Pai, tudo que viermos fazer aqui seja para Tua honra e Tua glória. Louvamos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, por favor. Eu queria pedir licença aos irmãos, primeiramente, para pedir permissão ao pastor, para que eu venha mais uma vez dizer o seguinte, que se eu falar alguma besteira aqui em cima, pastor, os membros da junta, podem levantar a mão, me interromper e falar, você está equivocado. Faço isso porque ainda sou pequeno, ainda tenho muita coisa a aprender. E uma outra coisa, eu gostaria de pedir a ajuda do Lilão, porque ele vai me instruir em algumas outras coisas, já que ele veio e vai ter que trabalhar. Amém? Glória a Deus. Pode colocar? Beleza. O conhecimento, ele pode trazer coisas boas para a gente. Nós falamos sobre sabedoria, falamos sobre conhecimento e falamos sobre alegria. A partir do momento que nós temos a sabedoria vinda do Senhor, nós temos a capacidade de obter conhecimento ainda mais dele. E isso vai nos trazer alegria. Eu lembro quando eu era criancinha pequenininha lá em Itaquaquecetuba, nós tínhamos tudo que a gente queria, a gente ansiava muito. Nós gostaríamos muito de ver televisão, jogar bola, brincar na rua. Eu acho que não vai conseguir colocar, né? Amém. Glória a Deus por isso. E a televisão de pobre, criança pobre, era justamente o quê?
guloseimas, balas, suspiro, aqueles cone com goiabada que vinha até uma bexiga na ponta, pirulito zorro, nossa, e a gente se esbaldava, né? Era bom, né? E a gente se esbaldava. E ainda tinha uma bala, né? Que se chamava bala soft. Rapaz, era uma bala que vinha um furo no meio. Isso, pode deixar assim, vai passando assim. Desce o outro de baixo. Esse aqui, o de baixo dele. Só aponta nele. Aí, ó, tá vendo? Olha quanta diversão a gente tinha. A gente era feliz e não sabia. Olha que beleza, né? Mas aí, né? Chegava aquela bala soft, a gente chupava, daqui a pouco engasgava, né? Engasgava aquela. Vai baixando, desce o outro lá. Isso. Engasgava e dava aquele sufoco, né? Então dava aquele desespero, falta de ar que não vinha. Aí o que a gente ia fazer? Ia descabelar? Ia gritar? Gritar não saía, né? Porque tapava toda a nossa traqueia. A gente ia chamar o Batman? Não, né? Aí o que acontece? Nós éramos obrigados a fazer algumas manobras para desengasgar. Lembro que quando era criança, muitas, não colegas meus, mas a gente tinha conhecimento de crianças que morriam sufocadas, né? Isso, ó. Nós mesmo podemos ajudar alguém que esteja nessa situação, seja lá um bebê, seja uma criança, ou mesmo um adulto, e até mesmo nós. Se nós estivermos sozinhos e isso acontecer, nós também temos como fazer. A próxima imagem seria uma manobra de Heimlich. É isso? Eu acho que deve ser estranho aí, né? Deve ser esse alemão aí. E o que acontece no caso das crianças? Eu trouxe aqui a Catarina. Oi, Catarina. Diga oi para a Catarina. Aí, a Catarina. A Catarina, né, na nossa época a gente tinha muita bolinha de gude, outros chamam de bila, outros chamam de fubega, né? E era comum que a criança também colocasse isso na boca e engasgasse, não só com bala soft. Porque sabemos que a criança, ela está descobrindo tudo. E ela, tudo que vê, ou põe no ouvido, ou põe na boca. E aí ela colocou um objeto na boca e entalou na garganta. E aí o que a gente faz? Né? Desespera, né? Chama alguém que saiba. Quando se tem dois adultos, geralmente um tenta desengasgar, né? Começa a bater, né, nas costas. E a outra chama alguém para ajudar. E nos cursos de primeiros socorros, né, que geralmente as empresas fazem, elas ensinam que em caso de bebê, nós coloquemos ela com a cabeça para baixo, né, e damos batida nas costas. 5 batidas nas costas, depois colocamos no outro braço. E colocamos os 2 dedos, indicador e dedo médio, no externo. Pastor, o que é esse externo que todo mundo fala? É essa junção aqui no meio do peito, na boca do estômago, né? Para que a gente pressione nesse externo, mais 5 manobras, até desengasgar. Não saiu, a gente vai essa manobra tudo de novo, até que nós consigamos, então, a desengasgar o bebê. Já no outro,
ele serve para crianças com mais de 2 anos, tá? Ou seja, eu sou uma criança com mais de 2 anos. Então, isso também serve. Só que nós para isso, nós vamos... Catarina, senta aqui. Nós vamos colocar a nossa mão fechada na boca do estômago, a outra aberta, sempre posicionada atrás da vítima, e pressionamos o diafragma, né, no externo aqui, o diafragma, empurramos para dentro e jogamos para cima, até que a criança, ou o adolescente, ou o adulto venha a desengasgar. Estou certo? Estou indo bem? Não vou tomar seu lugar não, tá? O seu lugar... Você é o técnico de segurança, né? Isso quer dizer que eu não faltei na aula, né? Tá, beleza. Aqui não tem, tá? A foto de como a gente pode fazer sozinho. Mas, caso isso aconteça, tá aqui a cadeira, né? Com assento sempre à nossa frente. Vamos debruçar sobre o encosto da cadeira e fazer essa força. Gente, procura colocar a mão na boca do estômago e joga para dentro. Pode colocar. Vocês vão sentir uma pressão que vai te fazer uma força para você jogar o ar para fora. Tá? Agora, por que eu estou falando isso? Certa vez eu fui num velório aqui em Cosmópolis. Conheci um amigo meu que perdeu o pai. Então eu fui prestigiar, fui levar minhas condolências. E num outro box ali do cemitério, tinha uma família com 5 pessoas e um caixãozinho do tamanho da Catarina. 2 anos a criança. Não sei qual foi o histórico, não sei o que aconteceu, para que aquela criança viesse a se engasgar. E foi justamente por causa de alguma coisa que ela tinha colocado na boca. Quem estava com ela não sabia como fazer. E dói o coração. Nós fomos criados para enterrar nossos filhos. Aliás, nossos pais. Mas nunca nos é proveitoso enterrar filho. É uma situação muito triste. É uma coisa assim inimaginável. A dor de uma mãe quando enterra, principalmente em idade tenra como essa. Eu perdi um irmão com menos de 1 ano. E minha mãe, ela sempre se culpava. Até um dia que Deus falou para ela: você não teve culpa. Você não teve culpa. Isso 40 anos depois. Imagina só como está o coração dessa mãe que perdeu essa criança, esse bebê praticamente. E o porquê que eu trouxe essa palavra para nós? Hoje, estamos vivendo tempos em que muita gente se diz pastor, se diz líder espiritual e oprimem os seus comandados, vamos dizer assim. Oprime o seu aprisco, oprime as ovelhas que o grande pastor confiou para que estivessem ajudando, estivessem conduzindo no bom caminho. E em algumas situações até proíbem
e se leia a Bíblia. Quando nossos pais chegam para a gente, estuda, que o conhecimento ele sempre é válido. Estude, porque isso vai te trazer muitos benefícios. A gente fala, não, eu quero viver hoje ou agora. Eu quero curtir a vida. Aí a gente fica um pouquinho mais experiente e acaba se dando conta de que se tivesse ouvido lá atrás, isso tudo não estaria acontecendo hoje. Ou, se eu tivesse ouvido os conselhos lá atrás, a minha vida seria diferente. Hoje eu teria uma vida um pouco melhor, teria um bom conhecimento, não estaria, talvez, passando um perrengue. E de igual forma, nós devemos sempre procurar conhecimento baseado na sabedoria do Senhor. Na terça-feira, nós estávamos aqui falando na classe de batismo sobre a volta de Cristo. Sabe, muitas pessoas estão muito ansiosas para esse momento, vendo qualquer coisa que aparece na internet, vendo qualquer coisa que esteja sendo mostrado na mídia, né? E acaba se alarmando por muitas coisas, acaba praticamente perdendo o foco naquilo que é necessário sabermos. E o que é necessário sabermos? Tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Quantas vezes nos deparamos com pessoas que vêm provar nossa fé? Por que você acredita em Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Quem garante que Ele já não veio? Quem garante que Ele existiu? Você já viu o diabo? Você já... São tantas as situações. Por que eu não posso namorar um outro homem, ou uma outra mulher, ou ter 2 casamentos, se no Antigo Testamento podia? São coisas assim que nos sempre deparamos com esses questionamentos de outras pessoas, as quais não querem saber do que Cristo tem para cada um de nós. E muitas vezes acabamos falando assim, puxa, você tem razão. Sabe, eu acho que eu estou correndo atrás do vento. Acho que não tem outra possibilidade. Eu acho que Deus realmente não existe. Mas se nós olharmos lá, Mateus capítulo 22, verso 29, que é o que está no próximo slide. Olha lá, ó. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabe, muitas vezes somos afrontados. Certa vez eu estava na faculdade, aí, novo convertido, primeiro amor, e aquela coisa toda batendo no coração, escrevi na prova de física: tudo posso naquele que me fortalece. Veio um 0 bem redondo. O professor chegou assim para mim: você escreveu tudo posso naquele que me fortalece? Você crê nessa palavra? Eu falei, creio. Você pode tirar 0? Eu falei, posso. Aí ele já ficou todo alterado. Não pode. Não, não posso perante o Senhor, mas perante Deus eu posso tirar um 0. Porque não é o contexto que tudo posso.
Paulo já vinha dizendo: passei alegria, passei tristeza, passei fome, tive fartura, já sei viver de tudo. Então posso dizer que posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Quando estamos firmados no Senhor, nós podemos, sim. Vamos passar decepções? Vamos sofrer ataques? Vamos ter vitória? Vamos ter alegria? Vamos! Nós podemos passar tudo. E é o que muita gente não quer entender. Há um evangelho Nutella hoje, dizendo que se você está sofrendo, você está em pecado. Quem falou? Jesus mesmo passou por dificuldades. Nós vemos lá em Mateus no capítulo 4, que o Espírito do Senhor levou ele para onde? Para o deserto. Levou ele para a prova. Se Deus levou Jesus para a prova, imagina a gente. Como a gente não vai sofrer? Vai ter situações em que nós vamos sofrer, sim. Nós tivemos aqui exemplos já no domingo. Separação, de corpo físico, indo para o espiritual. Quem nunca bateu o carro aqui? Quem nunca foi assaltado? Deu tristeza? Deu. Mas Deus supriu. Deus nos conservou em vida. Pelo menos muitos de nós. E não foi um assalto só não, teve mais de um. Estamos aqui. Estamos firmes. Não entendemos, realmente, muitas vezes não entendemos, vamos entender mais à frente. Nós vamos entender o propósito bem mais além. O meu pai, ele teve um AVC. Logo que ele soube da morte da minha avó. Não assim subsequente, mas 2 semanas, 3 semanas depois. Aí ele foi internado, fez cirurgia, tudo, colocou um TENS. Mas antes de colocar o TENS na cabeça, chegou uma capelã, pregou do amor de Cristo para ele, e falou assim: você aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Ele falou: aceito. Fez oração e foi. 2 dias depois ele entrou num experimento no Albert Einstein, para colocar esse dilatador na cabeça. E ele saiu de lá sem sequelas. 2 anos depois ele entra para fazer uma outra cirurgia e não volta. Porque ele tinha uma úlcera que tinha acabado com 40% no seu estômago. E veio a óbito. Mas pastor, o que Deus quis fazer com isso? Dias antes dele internar, ele perguntou para mim: realmente Deus existe? Eu falei: o Senhor é prova disso. E provavelmente ele estava vacilando na fé. E Deus o recolheu para ele, para que ele não se perdesse. Na tragédia, houve glorificação do Senhor. Houve glorificação. Porque muitos de nós ainda não entendemos o que Deus tem para nós. Nós erramos porque nos falta leitura. Não é apenas aqui uma propaganda da escola bíblica dominical. Não. Que é a nossa leitura diária, a nossa meditação diária. É através dela que Deus vai nos dar o conhecimento. Aí sim nós vamos ficar alegres pela sabedoria que Ele nos dá. E é justamente isso que muitas vezes nós corremos atrás do vento. O pastor prega muito duro. O pastor, ele fala umas coisas assim que eu não concordo. Próximo slide, por favor, Karine. Próximo, esse mesmo. Isso. Olha lá. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si.
2 Timóteo 4, versículo 3. Quantos estão aí à busca de gurus, de pessoas que venham massagear o ego, massagear a mente, para falar, não, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Realmente nós somos, porque através da morte de Cristo, nós podemos vencer o pecado. Nós podemos vencer o pecado. Mas muita gente não entende. Fala, não, eu vou servir a Cristo, porque eu vou dar 10, vou receber 100, 500, 1000. A Bíblia não promete isso. A Bíblia fala que o Senhor será fiel com aqueles que honram a sua palavra. E se nós honrarmos a palavra dele, nós seremos mais que vencedores. E se você veio nessa noite, é porque você é mais que vencedor. Sim, porque você veio buscar sabedoria vinda do alto. Você veio buscar um conhecimento vindo do alto. Não é porque o pastor Alexandre está falando, não. Sabe, eu sou pó. Sou tão fraco que eu dependo da misericórdia do Senhor para levantar todos os dias. Sabe, e isso acaba trazendo algumas coisas que entristecem o coração de Deus. Sabe por quê? Houve um tempo em que muitas denominações colocavam os seus líderes como homens supremos, como seres inalcançáveis. E acabamos, sempre quando isso acontece, trazendo coisas que vão entristecer o coração do Senhor. O próximo slide, por favor, Karina. Quem conhece esses homens? Quem já ouviu falar deles? Aí, ó. Mateus 24:5 diz, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Esses homens são apenas alguns exemplos contemporâneos nossos de que pessoas estão se auto-intitulando Messias. Aqui Henrique Cristo do Paraná, Jesus Miranda, que é de Porto Rico, que é da igreja Crescendo em Graça. Essa igreja falava que podia tatuar o 666 em qualquer parte do corpo, que estava tudo liberado. Podia fazer tatuagem desde que tivesse o 666 em todos os lugares. E o Vissarion, que é da Rússia. Outro que se dizia também profeta, o Cristo encarnado. Quantos Cristos encarnados nós tivemos na história? De 1900 para cá. Tivemos um monte. E é justamente disso que a Bíblia fala. Haverão pessoas que vão falar que é Cristo. Haverão pessoas que vão fazer com que nós acreditemos que eles são ungidos do Senhor. E era justamente isso que nós estávamos falando também na terça-feira. Que haveriam muitas pessoas, muitos que se diriam salvadores da pátria. Eram pessoas, alguns deles estão vivos ainda, que era Deus no céu e essa pessoa na terra. Esse aqui, por exemplo, falava que curava, falava que podia-se tudo, acabou morrendo de cirrose, de tanto que bebia. São pessoas que se auto-intitulavam Cristo, auto-intitulavam salvadores.
E por falta de conhecimento, muitos correram atrás dessas pessoas buscando alívio. Em vez de buscar alívio no Senhor, que criou o céu e a terra, que mandou o seu Filho amado Jesus Cristo, para que todo aquele que morrer nele não pereça, mas que tenha a vida eterna. O Senhor tem vida eterna para mim e para você. O Senhor tem bênçãos para mim e para você, mas nunca disse que ia faltar lutas. Que nesta palavra, mediante a tudo isso que estamos aprendendo sobre santidade, sobre buscar na palavra, sobre a benevolência de Deus e a justiça de Deus, nós possamos crescer como homens e mulheres de Deus. Lá no fundo estão as crianças, futuros missionários, futuros pastores, futuros professores de escola bíblica dominical, que estão aprendendo a palavra. E glória a Deus por vocês, pais, que trazem para ouvir a boa, perfeita e agradável em estarmos buscando, louvando e adorando o seu santo nome. Vamos nos colocar de pé. Que essa palavra venha fazer milagre em nossos corações. Que em todo tempo a mão do Senhor nos conduza, nos guarde e nos abençoe. Vem cá, Catarina. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos e te louvamos, porque mais uma vez estivemos aqui para louvar e engrandecer o teu nome. Que as tuas misericórdias, Senhor, nos alcance. Que o teu cuidado, amor e carinho esteja sempre conosco. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Cuida de nós. Cuida daqueles, ó Pai, que estão enlutados. Que haja, Senhor, alegria. Que haja, Senhor, testemunhos vivos de que o Senhor ainda age em nosso meio. E que a tua boa e poderosa mão nos conduza onde quer que o Senhor nos leve. Para a honra e glória, louvamos a Ti agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.